Bom dia, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a questão árabe e israelense na Palestina. A Palestina é uma região do Oriente Médio que está localizada na porção oeste do continente asiático, que é conhecida como Ásia Ocidental, tá? E muitas pessoas consideram que o Oriente Médio, e é onde a gente vai falar sobre o problema, essa questão está ali na península conhecida como Península Arábica, que está entre a Europa, a Ásia e a África. Aliás, Europa, África e Ásia, tá? Região entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, muito próximo ao Golfo Pérsico também, tá? Existe uma relação tumultuada desde tempos remotos, e é sobre isso então que nós vamos tentar entender um pouquinho melhor quais foram as guerras árabe-israelenses, quais os conflitos e as razões desses conflitos que vêm, infelizmente, até os dias de hoje, tá? A Palestina sempre foi passagem de povos do Oriente ao Ocidente, um ponto de encontro, portanto, de diversos povos e culturas. Quais as origens dessa questão chamada árabe-israelense, né? Os israelenses estão se referindo aos judeus, também conhecidos como hebreus. E é justamente sobre os hebreus que a gente vai falar um pouquinho. Eu vou dar uma retomada para a gente poder entender essa questão, embora tenha um vídeo também no canal só sobre os hebreus. Eu ainda coloquei, fiz um compilado geral, falei sobre os fenícios, os hebreus e os persas no mesmo vídeo, mas ficou de maneira bem objetiva, se vocês quiserem dar uma retomada, tá? Os hebreus, também conhecidos como judeus ou israelenses, por uma série de questões históricas, que eu falo inclusive no vídeo que eu comentei, habitavam a região de Ur, na Mesopotâmia, quando o líder da tribo dos hebreus, Abraão, teria recebido uma mensagem divina de que ele deveria guiar o seu povo, o povo hebreu, para a terra prometida, porque eles seriam o povo escolhido por Deus. A terra prometida era Canaã, onde haveria abundância de água devido à presença do Rio Jordão e também abundância de recursos alimentícios. E também conhecemos essa região de Canaã como Palestina, posteriormente passou a se chamar Palestina, a terra prometida, tá? Houve uma série de questões que fizeram com que os hebreus, depois de terem se estabelecido durante bom tempo na Palestina, tivessem que fugir de um período de seca. Foram para o Egito, onde acabaram sendo escravizados, houve a fuga do Egito, tudo isso é colocado lá naquele texto. E na volta para a Palestina, eles encontram já povos ali, como os cananeus e filisteus, que eles tiveram que enfrentar para poder se estabelecer. Nós tivemos, inclusive, uma história política dividida entre governo dos patriarcas, governo dos juízes, né, e governo dos reis. E aí, o que acontece? Essa região da Palestina, ela era disputada por muitos povos, até por ser passagem de diversos povos e culturas. Dois povos obrigaram os hebreus, também conhecidos como judeus, a se dispersarem pelo mundo. Primeiro os babilônios e depois os romanos. Essa última diáspora, a qual os judeus foram obrigados ali no século I, tá? Fez com que eles se dispersassem pelo mundo e ficassem conhecidos como povos apátridas, que não tinham uma pátria. O que os mantinha unidos era a sua crença religiosa. No monoteísmo judaico, a gente costuma falar que a grande diferença é que os judeus, eles não acreditam que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias que viria para salvá-los, por uma série de questões que nesse vídeo não cabe discutir, tá? A Palestina acabou sendo ocupada no século VIII pelas populações árabes, pelos povos conhecidos como árabes. Enfim, quando foi o século XIX, surgiu um movimento conhecido como movimento sionista. É que é tanta coisa, eu estou tentando aqui pensar da melhor maneira para explicar para vocês poderem fazer anotações também, tá? Surge um movimento sionista que prega a busca por um Estado unificado e independente para os judeus, que estavam sem pátria, estavam vagando pelo mundo. Quando foi em 1882, século XIX, houve grande emigração das famílias judias para a Palestina novamente, a cidade historicamente conhecida como Terra Prometida aos judeus,
que acreditavam ser o povo escolhido por Deus. Quando foi em 1897, chegou a ocorrer um congresso sionista, e no final do século XIX, a Palestina será ocupada pelo Império Otomano, que também era formado pelos árabes. A migração das famílias judias cresceu, tá, com o movimento sionista, mas vai crescer muito mais quando surgiu o nazismo, que pregava o antissemitismo, a perseguição aos judeus. Então eles começam a fugir da Europa para a Palestina, tá? Principalmente ali década de 30. Mas uma observação que é importante é que antes disso, antes de surgir o nazismo, antes do Holocausto, que foi um verdadeiro horror, ao qual os judeus foram submetidos na Segunda Guerra por conta de Adolf Hitler e os nazistas que o seguiram, em 1917, que é um ano muito emblemático na história por uma série de questões, nós tínhamos na Palestina uma maioria árabe, tá? Que eram 644 mil habitantes árabes, conhecidos como palestinos, que se identificavam como palestinos, porque já tinham habitado aquela região desde o século VIII e intensificando no final do século XIX. E tínhamos ali em 1917, que é século XX, cerca de 56 mil judeus vivendo na Palestina, tá? Após 1918, quando ocorre, né, o final da Primeira Guerra Mundial, a França e a Inglaterra dividem os territórios do Império Turco-Otomano, porque tinha sido derrotado, porque tinha entrado na guerra no lado oposto, tá? A Inglaterra passa a ser responsável pela administração da Palestina. E a influência das potências europeias sobre essa região contribuiu muito para o acirramento, né, entre as disputas dos povos que habitavam o Oriente Médio, em especial os palestinos, que são os árabes, e os judeus, também conhecidos como israelenses, tá? Mas, como eu comentei, a chegada do Hitler ao poder aumentou o fluxo de judeus que fugiam para a Palestina consideravelmente. Pena que nem todos conseguiram fugir, né? Durante e após a Segunda Guerra Mundial, os judeus tentaram partir para a Terra Prometida. E no primeiro momento a gente percebe que isso era uma tentativa de sobrevivência, né? Durante a guerra, durante a perseguição. E após a guerra era uma busca por reconstrução de uma vida, do que tinha restado da vida dos judeus, dos israelenses, né? Como o conflito com os palestinos aumentava também consideravelmente à medida que esses judeus desembarcavam após a Segunda Guerra na Palestina, houve um pedido dos países, inclusive países europeus como a Inglaterra, de que a ONU, que tinha se formado, né, em 45, com o final da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, interviesse ali, fizesse a mediação do conflito entre os árabes, os palestinos, e os israelenses, os judeus. E a ONU resolveu criando o Estado de Israel para os judeus terem uma pátria em 1948. Só que criou o Estado de Israel na Palestina, sem determinar qual era o território que correspondia à Palestina, sem reconhecer oficialmente a Palestina como um país. O Estado de Israel foi fundado e o conflito só vai aumentar. Até porque a gente vai perceber que com a determinação da ONU em 1948, os judeus ficaram com a maior parte do território da Palestina, cerca de 57%, enquanto os 43% restaram os palestinos, que já habitavam aquela região. Por mais que a gente conheça, né, a história também é muito complicada, porque os hebreus já tinham habitado a região da Palestina muito tempo antes, né, séculos antes. Por isso conhecer a história é tão importante. É difícil tomar um lado. Um acordo de paz teria sido muito melhor e dividir o território talvez 50%, meio, tivesse evitado tantos conflitos. Mas enfim, o que nos interessa é que com a criação do Estado de Israel em 1948, os outros povos árabes que estavam ao redor vão se manifestar. O Egito, a Síria, a Jordânia, né, na época conhecida como Transjordânia, o Líbano, o Iraque, não aceitam e não reconhecem o Estado de Israel como um Estado independente e iniciam um ataque. Vai haver uma trégua proposta pela própria ONU, que vai propor uma nova divisão, mas que não será aceita. Até porque essa nova divisão continuava desprivilegiando os palestinos árabes e privilegiando os judeus, os israelenses. No final do confronto,
os israelenses ampliaram o seu território. E isso custou a vida de mais de 5 mil judeus, mais de 2 mil feridos entre os judeus. E não existem cálculos estimados, nunca foi publicado isso, sobre quantos palestinos morreram no conflito, quantos árabes teriam morrido, né? Nunca foi divulgado. Quando foi em 1956, a gente vai ter um novo conflito, porque a tensão ali nunca terminou. Gente, vai passar um carro de som agora, que vocês me perdoem, porque é difícil no sábado, qualquer horário aqui em casa, de manhã, tarde, tá passando carro de som. É tão difícil contar com o bom senso das pessoas, poderia pelo menos abaixar, né? Mas enfim, vamos lá. Quando foi em 1956, então veja bem, a gente teve um primeiro conflito em 1948, 49, com a criação do Estado de Israel e a reação dos povos árabes, como Egito, Síria, Jordânia, Líbano, Iraque. Quando foi em 1956, a gente sabe que o confronto tinha dado uma trégua, porém a tensão entre esses grupos israelenses e árabes nunca terminou, árabes palestinos, tá? Começa uma guerra conhecida como Guerra do Canal de Suez. As tensões só aumentavam em vários países e surgiram grupos militares nacionalistas, especialmente no Egito e na Síria. Inclusive o Egito, entre 1954 e 1974, se tornou um governo ditatorial. O Gamal Abdel Nasser, né, ou Nassir, como alguns falam, se tornou o governante e por meio de um golpe permaneceu no poder. Era defensor do pan-arabismo, tá? Que era um movimento nacionalista que defendia a extensão dos territórios aos povos árabes, tá? Com a criação do Estado de Israel, vai se unir a outros líderes, o Gamal Abdel Nasser, para expulsar os judeus, os israelenses, tá? A Jordânia organizou um boicote econômico, inclusive, a Israel. Então, a gente percebe que há uma união dos povos árabes, por isso também o chamado pan-arabismo, que são movimentos nacionalistas contra a presença dos israelenses, dos judeus, desde o momento em que houve a criação do Estado de Israel. Isso aumentou, mas a tensão já vinha há muito tempo, desde que estavam ocorrendo as imigrações de famílias judias para a famosa Terra Prometida para os hebreus. Nasser anunciou a estatização do Canal de Suez, tá? Que permitia a travessia entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Criando a estatização significava que o Estado do Egito estava controlando aquele canal, favorecendo o comércio dos países europeus com o Oriente e proibindo embarcações israelenses de utilizarem o canal. Isso desagradou franceses e ingleses também, tá? Que se juntaram aos israelenses para retomar o controle do canal. Porque França e Inglaterra já haviam lutado contra os árabes na Primeira Guerra e não gostam de ver essa expansão do mundo árabe. Israel conquista a Península do Sinai, tendo o apoio dos ingleses e dos franceses, e a faixa de Gaza, durante essa guerra, que ficou conhecida como a Guerra do Canal de Suez. Nessa época, Estados Unidos e União Soviética intervieram, solicitando a mediação da ONU mais uma vez, tá? Para um cessar de fogo. Os israelenses anunciaram, então, a retirada das tropas, afinal já tinham conquistado o que interessava para eles, tá? O que a gente observa? Há de novo uma trégua, até 1967, só que a tensão política permanece, ela nunca acabou. Houve uma trégua entre o enfrentamento. O conflito nunca acabou, né? Agora, o confronto tinha dado uma trégua. É importante a gente fazer essa diferenciação entre o que é conflito e confronto. Porque conflito é natural que exista, porque as pessoas pensam diferentes, são de culturas diferentes. O que não pode haver é o confronto. É o enfrentamento militar, que é o que estava acontecendo. Quando foi em 1967, a gente terá a Guerra dos 6 Dias. Como o conflito nunca terminou, havia sempre aquela ameaça, a iminência de um confronto. As tensões só aumentavam. E em 1964, a Liga Árabe vai anunciar o objetivo de destruir definitivamente Israel, porque nunca concordou com a criação do Estado de Israel em 1948 pela ONU, após a Segunda Guerra Mundial. Pouco depois é criado o movimento pela libertação da Palestina, que se sentia, obviamente, oprimida pela criação do Estado de Israel, que tinha, inclusive, aumentado o seu território.
Na primeira guerra que houve, a primeira guerra árabe-israelense, os israelenses vencem e daqueles 57% do território que eles tinham, eles aumentaram para 75%. Ou seja, os palestinos, os árabes, estavam se sentindo cada vez mais oprimidos. Isso porque eles estavam se unindo a todo o povo árabe que habitava a região do Oriente Médio, tá? Só que é claro, né, gente? No Egito, o Nasser ameaçou fechar o Estreito de Tirã. Pra quê? Pra navegação israelense, para proibir que eles passassem naquela região. E era a única ligação que Israel tinha com o Mar Vermelho. Então ele sabia que fazendo isso, de diversas maneiras, criaria embargos econômicos que implicariam em crise política e social em Israel. Só que Israel reagiu e atacou. Atacou o Egito militarmente, a Síria e a Jordânia. Em junho de 67, os israelenses realizaram inclusive um ataque aéreo tão violento que de 340 aviões, 309 foram destruídos. De tamanha a violência do ataque dos israelenses sobre esses 3 países árabes, o Egito, a Síria e a Jordânia. Lembrando, gente, que o Egito fica no norte da África, mas é um país de população árabe durante muitos séculos, tá? Até os dias de hoje. Em apenas 6 dias, Israel venceu e vai conquistar um vasto território. Territórios que eram reivindicados pelos palestinos, pelos árabes. Que territórios eram esses? A Península do Sinai, a Cisjordânia, as colinas de Golã e o Oriente de Jerusalém. Inclusive é interessante a gente lembrar que as colinas de Golã, que são dominadas pelos israelenses até hoje, dominam as nascentes do Rio Jordão. Isso significa que existe, inclusive, além da crise política, econômica, uma crise hídrica, pelo domínio das nascentes do Rio Jordão, tá? Os israelenses estão avançando. Conforme eu disse para vocês, embora os confrontos dessem trégua, os conflitos nunca terminaram e acabavam desencadeando novos confrontos, como ocorre em 1973, que foi a Guerra do Yom Kippur. Os países árabes, que nunca aceitaram o avanço dos israelenses, nunca aceitaram sequer a criação do Estado de Israel, esses países árabes que eram vizinhos vão se unir, tentando forçar Israel a devolver os territórios que haviam sido tomados nessa Guerra dos 6 Dias. Península do Sinai, a Cisjordânia, Colinas de Golã. Eles se unem e queriam, então, a devolução desses territórios, que tinham sido tomados em 1967. Em 73, quando eles se unem, a gente também tem um período muito difícil, porque em 73 foi a primeira crise do petróleo. Foi o primeiro momento em que os países do Oriente Médio descobrem, definitivamente, que o petróleo não é um artigo, é um artigo não renovável. Isso significa que eles tiveram que desacelerar e eles aumentam o preço em 3 meses dos barris de petróleo absurdamente, gerando a primeira crise do petróleo do mundo. Mas como não é alvo dessa aula agora, eu não vou entrar nesse quesito, tá? Mas é o ano de 1973. O Egito chega a atacar o canal de Suez, tá? E a União Soviética passa a apoiar os árabes. E os Estados Unidos apoiam Israel. Por quê? 1973, ainda estamos no período de Guerra Fria. Uma guerra de conflitos ideológicos, de disputas entre os países capitalistas que seguiam os Estados Unidos e os países socialistas que seguiam a União Soviética. Essa Guerra Fria nós estimamos que ela tenha começado definitivamente em 1947, inclusive porque os Estados Unidos decretaram a doutrina Monroe. A gente falou sobre isso no vídeo sobre Guerra Fria. Revejam, por favor, assim que puderem. E durou até por volta de 1991. Então, 1973, contexto de Guerra Fria. Os países vão tomando lados. Então, a União Soviética resolve apoiar os árabes e os Estados Unidos apoiam definitivamente os israelenses, os judeus. Egito e Síria, apoiados pela União Soviética, atacam Israel em 6 de outubro de 1973.
num dia que era considerado o maior feriado religioso do calendário judaico. Por quê? Era o dia do perdão judaico. Os israelenses não estavam de forma nenhuma esperando um ataque no dia do perdão judaico, que é o dia do Yom Kippur, que é o feriado religioso mais importante. Os israelenses foram pegos de surpresa? Sim. A Síria consegue recuperar parte das colinas de Golã por terem pego os israelenses de surpresa. E os egípcios recuperam a península do Sinai. As intervenções dos Estados Unidos e da União Soviética impedem que o conflito continue, tá? E acabe envolvendo outros países, porque eles tinham medo de se prejudicar, inclusive política e economicamente falando. Inclusive, a primeira crise do petróleo, que ocorreu em 1973, havia aumentado a importância do Oriente Médio no cenário internacional. Então, o medo que esses países tiveram foi de perder o acesso a esse Oriente Médio por conta de uma guerra entre todos os países árabes. Quando foi? Então, houve uma trégua novamente, mas as tensões continuavam. Quando foi em 1978, os Estados Unidos vão intermediar um acordo conhecido como Camp David, entre Israel e Egito, um acordo de paz, propondo inclusive que se criasse ali uma identificação do Estado palestino, tá? Aliás, até a atualidade, os palestinos exigem a criação de um Estado nacional, reconhecidamente como um Estado palestino, que não foi feita ainda, tá? É importante lembrar que havia sido criada a movimentação pela libertação da Palestina desde 59, que em 2012 a ONU aprova a admissão da Palestina como um Estado observador, não membro, mas observador, né, da ONU, sem direito a voto. Mas isso já é uma grande vitória, podemos dizer assim, né? Eu separei mais algumas coisinhas para comentar com vocês antes de eu ir para um desfecho e a gente poder fazer uma revisãozinha, tá? Que eu acho importante porque são muitos assuntos aqui. Eu acho muito importante a gente falar também que depois desse episódio do Yom Kippur, em 1973, quando foi o ano de 1987, que já é um contexto que caminha para o final da Guerra Fria, que vai acabar definitivamente em 91, vai haver um levante popular palestino para buscar reconhecimento de novo, e esse levante fica conhecido como a primeira intifada palestina, tá? Inclusive eles jogavam pedras, por isso o nome intifada. Houveram ensaios de paz e de acordos de paz várias vezes, não só esse citado como o do Camp David, mas em 93, por exemplo, por intermédio do Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, os dois líderes, o líder judeu e o líder palestino, na época o líder judeu era Yitzhak Rabin, eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, Rabin eu sei que tá certo, mas Yitzhak Rabin, não sei se é, alguns falam Isaac, né, Rabin, e que era o líder judeu. E Yasser Arafat, que era o líder palestino, chegaram a firmar um acordo reconhecendo a existência um do outro, criando assim uma possibilidade de construir um mapa da paz. Seria então reconhecer que o Estado da Palestina existia e que pertencia, né, à faixa de Gaza e parte da Cisjordânia. No entanto, o acordo foi firmado em 93, quando foi em 95, o líder judeu, Yitzhak Rabin, foi assassinado em praça pública por um judeu extremista. Mesmo tendo sido morto por um judeu, esse episódio vai balançar muito, né, a relação entre palestinos e judeus, tá? Vai enfraquecer o acordo e vai levar a novos levantes populares. Inclusive, quando veio o ano 2000, começa um novo levante popular do povo palestino contra a presença marcante dos judeus que pertencem ao Estado de Israel, né? Que é considerada a segunda intifada. Inclusive, gente, há um incentivo muito grande das próprias crianças, né? Palestinos e judeus que incentivam o ódio de um contra o outro. Isso é muito triste. Por isso a gente não sabe até quando isso vai continuar, né? Em 2009, 2012, 2015, houve sérios ataques e embargos econômicos aos judeus, tá? Aliás, perdão, dos judeus aos palestinos. Então vou repetir porque eu acabei, tanta coisa para falar. 2009, 2012, 2015, houveram sérios ataques e embargos econômicos dos judeus para com os árabes
palestinos, tá? Então, o que a gente acredita? Que deveria haver, sim, uma intervenção política da ONU, Organização das Nações Unidas, para acabar definitivamente com essas tensões e reconhecer definitivamente o Estado da Palestina. Por quê? Que deve existir, assim como o Estado de Israel. Afinal de contas, foi a ONU que, claro, para devolver a pátria aos judeus depois dos horrores que eles viveram durante o Holocausto, cria o Estado de Israel. Só que criou um novo conflito com os árabes palestinos que já viviam naquela região. Então, uma intervenção da ONU deveria ser necessária, tá? Concluindo, então, esses conflitos árabes-israelenses. Um resumo objetivo. Os judeus foram expulsos da Palestina definitivamente, criando a diáspora judaica depois que os romanos invadem no século I. Quando foi o século VIII, a Palestina foi ocupada definitivamente pelos árabes, lembrando que a região da Palestina fica no Oriente Médio. No século XIX, a gente teve a criação do movimento sionista, que defendia o retorno dos judeus à Palestina, e a criação de um movimento, que é um movimento nacionalista, defendia a criação de um Estado independente, né, um Estado unificado independente para os judeus. E no século XX, a gente tem a eclosão do Holocausto, que vai fazer com que haja uma migração cada vez maior dos judeus para a Palestina, e após a guerra isso se intensifica, e a ONU, que é criada em 45, no ano final da Segunda Guerra Mundial, cria em 1948 o Estado de Israel, porém determina que 57% desse território fica para os judeus israelenses e apenas 43% para os palestinos árabes, que já estavam ocupando desde o século VIII aquela região. Os conflitos, então, aumentavam, levando a desencadear sérios confrontos. O primeiro deles, no próprio ano de 1948, em que a gente vai ter a primeira guerra árabe-israelense, em que Israel acaba ocupando 75% do território, lutando contra os povos árabes que se uniram: Egito, Síria, Jordânia, Iraque e o Líbano. Em 56 a gente viu a Guerra do Canal de Suez, em que o Egito tenta, um controle maior, mas Israel tem o apoio ali da França e da Inglaterra. Depois nós acompanhamos em 67 a Guerra dos 6 Dias, em que os israelenses em apenas 6 dias conquistam territórios que já eram reivindicados pelos árabes palestinos há muito tempo, como a Península do Sinai, a faixa de Gaza, Cisjordânia, as colinas de Golã e até a parte ocidental de Jerusalém. Em 68, deixa eu só conferir aqui, porque eu fiz tantos resumos que eu tenho medo de falar alguma bobagem. Em 73, a Guerra do Yom Kippur, que é o dia do perdão judaico, em que os árabes invadem também os territórios, de Israel. Vai ter um revide dos Estados Unidos que apoia Israel e, por outro lado, a União Soviética que apoia os árabes. De maneira geral, o que nos interessa é o que acontece em cada um desses confrontos, que está no meio também de um contexto de Guerra Fria, que faz com que a União Soviética tome o seu lado e os Estados Unidos também, e que, infelizmente, essa questão árabe-israelense ainda não foi resolvida, não foi solucionada, tá? Eu espero ter esclarecido. Qualquer dúvida vocês me encaminhem em e-mails, porque eu sei que são muitas informações e às vezes a gente se enrola até na hora de explicar, Seria bacana eu ter um esqueminha aqui atrás. Eu vou tentar ir aprimorando para as próximas vezes, a gente de repente ter uma outra forma de explicar até mais clara do que essa, tá bom? Gente, bons estudos para vocês e a gente vai se falando conforme for necessário.